Estamos gravando. Então, o objetivo hoje é falarmos um pouco aí sobre o edital, né, do processo seletivo para a turma de 2023. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar ali um pouco dos anexos do formulário, né, do formulário online, e aí depois vocês podem me interromper aí pelo microfone, não tem problema. Se vocês quiserem esperar também a gente concluir, aí vocês vão perguntando, tá? Mas podem ficar à vontade aí. A ideia é a gente justamente tirar as dúvidas. Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Ah, gente, tem alguém com o microfone aí. Ligado. Obrigado. Vocês estão vendo aí a tela aqui o site aqui do PPGen com... Então, sim. Tá. Uhum. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo formulário, depois eu vou falando um pouquinho da documentação, tá? Então, ó, o formulário que vocês vão... a gente tem o formulário eletrônico, a ficha de inscrição. Aí vocês, entrando aqui, vocês vão preencher aqui. Eu creio que as instruções estejam todas. Eu só vou passar para algumas aqui, que acho que são mais importantes. E aí vocês vão fazer o upload dos documentos conforme pedido aqui em cada campo, né? Então, aqui são informações diretas, né? Acho que não tem muita dúvida. Esses campos aqui que estão com asterisco são obrigatórios, vocês já estão familiarizados com esse tipo de formulário, eu creio, né? Aqui só então, que são dados gerais. Aqui que a gente tem algo que às vezes pode dar algum problema, tá nessa parte da linha de pesquisa, tá, pessoal? Então, vocês têm que selecionar uma linha de pesquisa desejada. Então, lembrando, né, nós temos as 3 linhas: materiais avançados, processo de fabricação, simulação e integração. E depois, selecionar o núcleo. A gente não conseguiu fazer esse formulário, porque isso é uma limitação, né, que a gente não tem acesso para gerar um formulário como a gente quer. A gente usa um modelo que já é criado pelo sistema de administração dos programas. Então, a gente não conseguiu fazer aqui um relacionamento entre a linha, né, e o núcleo, mas existe, tá? Então, em caso de dúvidas, depois vocês podem até escrever um e-mail para a gente perguntando, mas naquele anexo 1, lá já tem esse relacionamento. Então, naquele documento, depois eu passo lá, que é o anexo 1. Tá? Então, observem bem o que está no anexo 1. E, assim, se você marcar materiais avançados, por exemplo, eu marquei materiais avançados, aí eu posso selecionar um núcleo só depois dessa linha de pesquisa, tá? Então, eu vejo aqui na ficha de inscrição, não causa nada, né? Você pode selecionar qualquer um. Mas, por exemplo, se eu selecionar materiais avançados e depois, por exemplo, vou marcar um aqui, tecnologias 3D e tecnologias virtuais. Então, não está dentro da linha de pesquisa de materiais, né? Então, para saber disso, vale o que está lá no anexo 1, que depois eu passo. Tá, então, selecione direitinho, né? Eu acho que alguns até já entraram em contato com os professores, então vocês já estão sabendo. Por que que isso é importante? Porque o processo seletivo, depois que a gente vai passar para a fase eliminatória, né, que é a fase classificatória, que é a análise de currículo, aí você vai concorrer com os candidatos inscritos nesse núcleo, estão vendo? Então, o processo, depois, toda análise de currículo, ela é baseada no número de candidatos por núcleo. Então, se você marcar o núcleo errado, aí fica difícil depois para a gente acertar isso. Então, eu peço aqui bastante atenção, né, nesses 2 campos aqui, linha de pesquisa desejada e o núcleo de pesquisa, para qual você vai submeter a proposta, né, de pesquisa. Por fim, a gente tem aqui os uploads, né, dos arquivos, então CPF, RG. É importante colocar cópias atualizadas desses 2 documentos, porque depois que vocês entrando no programa, né, essa documentação ela permanece, depois a gente faz uma transferência automática da documentação que está aqui, lá para
os dados, né, os dados finais de vocês, tá? Então, cópia do CPF, RG, assim como o diploma de graduação. Esses documentos aqui, depois, eles são incorporados ao cadastro definitivo. Foto também vai para o cadastro definitivo. Embora vocês tenham depois condições de trocar isso. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Depois, se eu entrar no programa, posso trocar minha foto? Pode. Aí você tem acesso à página do sistema, na sua área né, na sua interface, e lá você pode atualizar a foto. Tem um detalhe aqui sobre o diploma de graduação. Então, se tiver alguém numa condição assim, que você concluir ontem, né? Então não tem o diploma expedido. Então, se você não tem um diploma expedido ainda, vale uma declaração da coordenação do seu curso, tá? Então, o coordenador do seu curso, ele vai expedir uma declaração, né? Declaro que fulano de tal concluiu o curso X, né? Na data tal, e está aguardando a expedição do diploma. Então, vale essa declaração das coordenações dos cursos. Quem já tiver o diploma, a hora que fizer o upload, faça uma cópia frente e verso, porque geralmente no verso do diploma tem que ter, né, aquele carimbo de registro do diploma, de reconhecimento do diploma. Aquilo é obrigatório, tá? Então, mais tarde, a gente vai precisar disso. Então, façam isso com cuidado. Então, PDF, sempre lembrando, colocando o PDF, né, fica mais fácil para a gente visualizar. Todos aqui estão indicados como PDF. Então, não coloca esses dois, né, não coloca outro documento, porque depois fica difícil para abrir isso. Aqui, no caso da foto, o formato já é diferente. O formato já é formato de imagem, o JPG. O projeto de pesquisa em PDF, aí o projeto de pesquisa, né, entendo aqui a proposta da pesquisa, que vocês vão defender na fase 2 do processo, na fase 1, né, do processo seletivo. Então, o projeto, a proposta de pesquisa é aquela fase 1 que é eliminatória, tá? Então, depois nós vamos falar lá do anexo 5, que tem aquela sugestão, né, aquele modelo para entregar a proposta. Tá? Então, entrega no PDF também. Aquilo lá, eu vou comentar um pouquinho mais tarde, mas é uma sugestão, tá, gente? Mas só lembrando, você pode até mudar um pouco, mas desde que faça aqui em PDF um documento para que a gente possa, no dia da sua defesa, da proposta, a gente acompanhar, né, o que você enviou e o que você vai defender. A declaração da instituição empregadora pelo interesse de financiamento de pesquisa. Aqui a gente só tem esse título, mas aqueles candidatos que, porventura, não tiverem, né, um financiamento da empresa, também podem concorrer, sem nenhum problema. Lá no anexo 2, no anexo 4, tem os dois modelos, né, a carta dada pela empresa e a carta, né, que a pessoa garante frequentar o curso, investimento no curso, assim. Então, quem não tiver lá a chancela da empresa, não tem problema. É só nesse mesmo campo aqui, ó, que fizer o upload, coloca esse mesmo arquivo aqui, tá? É importante, no caso de empresa, né, que a pessoa que assine seja identificado. Então, né, coloca o nome completo, coloca a assinatura, aquele modelo que a gente dá, ele pode ser também modificado ali, desde que depois ele atenda, né, aquele critério que a gente vai aplicar na avaliação da proposta, tá? Depois a gente comenta um pouquinho. Bom, esse currículo vitae conforme edital, então também no formato PDF, né, fazer o upload aqui no formato PDF. Eu vou comentar, isso é o último anexo, o anexo número 7, e eu vou comentar um pouco do formato desse currículo. Alguns até me escreveram perguntando se pode ser no formato do currículo Lattes, né? Então eu vou depois dar um pouquinho mais de detalhes, mas é só lembrando aqui que também tem que ser no formato PDF. Legal, gente? Alguém tem alguma dúvida aí desse formulário de inscrição? Algum campo aí que ficou em dúvida? Professor? Sim. Na verdade, eu tenho dúvida, mas eu não sei exatamente se eu teria que conversar com o professor que eu escolher como orientador e tudo mais, porque o meu projeto em específico, ele mexe muito com dois temas, que é tanto usinagem como questão de Big Data e tudo mais. Uhum. Então, assim, é muito relacionado com esses dois temas. E eu tô com dificuldade, eu não sei exatamente em que linha de pesquisa e núcleo eu colocaria o meu projeto, sabe? Tá. Importante você conversar, então, com o professor.
tá? Para você, porque assim, na hora que você vai concorrer, né, aí você não pode concorrer com mais ou menos gente, né? Então você, digamos, cravar certinho aí o núcleo. Eu te recomendo então você conversar com alguém antes, tá? Beleza, então, alinho com o Se professor. tiver dúvida, é legal. Vocês podem mandar e-mail, né, ou fazer um contato aí. Vocês têm os e-mails dos professores na página, né? Então entre em contato. Na dúvida é bom conversar, a gente atende, tá? Então não tem por que os professores, né, não responderem isso daí. Mais alguém levantou a mão aqui? O Roberto? Podemos ir para frente, pessoal? Tem. Da minha parte, sim. Acho que o Roberto está com a mão levantada. Isso, professor. Na verdade, eu não consegui entender essa parte a qual você comentou que a gente tem que ter vínculo com uma empresa, ou a parte onde a empresa vai financiar o seu curso, teoricamente. Não sei se eu entendi errado. Poderia esclarecer melhor essa opção, por favor? Ah, tá. Aqui, Roberto, deixa então só colocar aqui. Aqui vocês vão mandar a carta no formato PDF, né? Então, só fazer o upload. Aí eu vou falar lá do anexo 4 e eu te respondo com mais detalhe. Pode ser? Sim, sem problema. Tá legal. Então, me aguarda um pouquinho que eu vou pôr a ordem lá depois, eu vou no anexo 4. Então, do formulário aqui, ninguém está com dúvida, né, gente? Eu vou voltar, então, aqui ó, na página do processo seletivo. Aí, agora eu vou passando aqui pelos anexos, aí vocês também vão perguntando aí em caso de dúvidas, tá? Então, assim, ó, nós temos o edital, né? A gente tem o seu edital, ele é composto do documento, né? O documento principal, que é esse aqui, o edital 0822, porque ele foi aberto no ano passado. E depois os seus anexos, são 7 anexos, tá? Então, esse documento aqui, ó, ele tem digamos, né, ele é o documento principal que vai dar para você a base, digamos assim, né, a base legal aí de como como o processo seletivo é realizado. Então, todos os editais de seleção do UFPR, né, desde a graduação até a pós, e a gente sempre procura fazer isso de forma transparente e também com um certo respaldo legal, né, para que as pessoas se sintam seguras que o processo seletivo ele não, né, ele tem que ser transparente e ele não vai privilegiar nem A nem B, tá? Então quem se inscreve, né, vai concorrer e vai entrar por mérito, tá? Então documento relativamente extenso, são 5 páginas, né? Então, também para não ficar tomando o tempo de vocês. Algumas coisas são os documentos são aceitos, né? Tá? E o que é mais importante, ele faz referência aos anexos. Então, o que eu vou passar aqui agora são os anexos. Mas depois eu peço que façam a leitura, né? Então, por exemplo, aqui, o que é aceito lá, a cópia do diploma, documento. Então, aqui nesse documento principal aparece, né, esse detalhamento maior. Tá? Então, em caso de dúvida, leia ele primeiro, né? Aí, bom, persistir na dúvida, aí entre em contato. Então, aqui eu pediria que vocês lessem com cuidado, e aí eu vou passando, então, para os anexos, aí a gente vai explicando. Então, vamos começar pela ordem aqui. O anexo 1, ele trata, então, das vagas, tá, gente? Aí eu vou falar mais um pouquinho ali do núcleo, aí eu consigo mostrar para vocês agora as linhas de pesquisa e os núcleos, tá? Então, assim, nós temos esse quadro, né? Ele vai ter materiais avançados, processo de fabricação e simulação e integração como título das linhas de pesquisa, são as 3 linhas do programa. Aqui o perfil do candidato, tá? Então, a gente vai ter, né, graduação em engenharia mecânica, metalúrgica, química, aqui para o pessoal mais de materiais, graduação em mecânica, produção, ou tecnólogo, outras graduações, mas com experiência profissional comprovada na área. Então, vejam bem, aqui no caso de processo de fabricação, a gente, né, abre um pouco mais aqui em relação à formação da graduação. A gente pode receber uma pessoa com uma outra formação, mas desde que ele tenha uma experiência depois comprovada, que vai comprovar naquele currículo lá do anexo 7, estão vendo? É importante que tenha, né? Porque se a pessoa tiver uma formação, né, bem distante, mas não tem aí né, um contato com a indústria, com o processo fabris, fica difícil depois ele desenvolver, né, nessa linha de pesquisa, tá?
Então, aí, aqui já dá uma orientada, né, em função da formação de cada um, onde cada um vai procurar aqui. Aí, os núcleos de pesquisa, então, aqui, ó, depois eu desço para outra, mas aqui, materiais avançados, nós vamos ter aqui, ó, manufatura aditiva, metálicos, engenharia de superfície. Então, aqui, nós temos, são dois professores, a professora Ana Sofia e o professor Adriano Scheid, né, que lá na nossa página vocês vão encontrar os e-mails. E eles é que trabalham mais com esse núcleo aqui, tá? Então, vocês podem, né, quem precisar, mandar um e-mail e tal. Materiais metálicos avançados, tem a professora Ana Sofia também, a professora Giovana também trabalha com essa parte, né? Análise de falhas é o professor Sérgio Henke, e processamento e caracterização de compósitos poliméricos, o professor Arson, né? E polímeros também, o professor Arson, a professora Giovana também estão envolvidos com essa linha, com esse núcleo de pesquisa, né? Então, seriam as pessoas a serem endereçadas aí. Em processo de fabricação, então nós vamos ter a parte de soldagem, né? Qualidade de processo, é o professor Paulo Kimoto, o professor Ramon também tem alguma coisa em soldagem, né? Aqui a gente vai ter a parte de soldabilidade, essa parte é bem mais com ele. Mas quem tiver interessado, né, em qualquer coisa relacionada à soldagem, pode entrar em contato com qualquer um dos dois, tanto o professor Paulo Kimoto como o professor Ramon. Usinagem, sou eu e o professor Claudemir, né, nós dividimos aí esse núcleo de pesquisa. Planejamento experimental aplicado é o professor Ramon, tá? Então, ele trabalha com essa parte de planejamento experimental, né? Então, o professor Ramon. E revestimento por aspersão também, o professor Ramon. Manufatura aditiva é o professor Sérgio Lajarim, né? Então, aqui tem uma pequena distinção entre a impressão 3D e trabalha mais com a parte polimérica, né? Projeto e avaliação aqui de produtos que são feitos por impressão 3D. E aqui, né, nessa manufatura aditiva, é mais a parte metálica, tá, gente? Caracterização de ligas e tal. A conformação, o professor Ravilso, né? E aí, aqui. Então, vocês têm como rastrear aqui depois para o professor, e vocês vão ver nessa coluna também o número de vagas, né? Então, aí cada um sabe aonde tem mais, menos, vai ficar mais fácil a concorrência e tal, tá? E aí vocês podem marcar aí. Naquela ficha de inscrição, né? Marcou aqui a linha, marcou o núcleo, tá? Então, a hora que for marcar, volta nesse anexo 1, é isso que eu quero dizer. Na simulação e integração, foi assim, ó, eles abriram um número bem grande de vagas e que vai contemplar assim, vários temas aqui nesse núcleo Indústria 4.0, né? Então, manufatura inteligente, data analytics, Lean, qualidade 4.0, instrumentação industrial, projetos ágeis e eficiência energética. Então, aqui tem que ter uma formação, né, em engenharia, e um pouco mais diverso, tecnólogo, outras graduações, mas com experiência comprovada no núcleo de pesquisa de interesse, né? Então, já tem que ter uma experiência prévia aqui também, se caso, né, não tenha formação aqui de engenharia. Aqui nós teremos o professor Pablo, o professor Fernando Deschamps, o professor Flávio Kubota, e o professor Christian Strobel, né, que vocês podem fazer contato. Então, o professor Christian Strobel é mais a parte de eficiência energética, e depois a parte de projetos ágeis é o professor Flávio Kubota, e manufatura inteligente, Data Analytics e Lean são os professores Deschamps e Pablo. Aí nós temos aqui um conjunto grande de vagas, né, e o pessoal vai fazer essa análise, né, nesse blocão aí, nesse núcleo todo. Depois a parte de tecnologias 3D e tecnologias virtuais, a parte de realidade aumentada, realidade virtual, é o professor Márcio Catapan, tá? Então, tem uma vaga só. Aí, gente, ó, só uma coisa para finalizar a parte do número de vagas, nesse edital a gente coloca um número que os professores vão passando, a gente estabelece um número de referência. Mas se nós tivermos, né, bons candidatos, então vamos imaginar aqui, colocou 2 vagas, mas digamos que apareçam 2 pessoas, né, 2 candidatos bons, né, que têm condições de entrar. A gente pode mexer nesse número para mais, tá? Então não tem impedimento, é apenas uma conversa com os professores da linha e do núcleo, né, para ver se eles concordam, e aí pela avaliação deles a gente pode aumentar, tá? Então, assim, esse número ele pode ser alterado, né? Ele não vai ser alterado, né, no dia lá da avaliação. Não, agora caiu para 1, tal, sem aviso, mas isso não, né? Mas para mais aqui ele pode ir, né, desde que a gente tenha aí
bom desempenho aí dos candidatos, tá? Então, esse é o nosso anexo 1. Ficou um pouco mais claro aí, gente, a parte de vagas e também a relação núcleo e linha, tá? Então, esse anexo 1 é importante que vocês façam essa leitura dele antes de marcar aquela opção lá, linha e núcleo. Então, podem me interromper se precisar, e pode chamar pelo microfone direto, tá, gente? Então, ó, eu vou voltar aqui na página e vamos para o anexo 2. Esse anexo 2 é o cronograma, né? Que acho que não tem muito o que comentar, eu só quero falar de um aspecto dele. Então, ó, as inscrições encerram agora, 29 de janeiro, essa data, né, vai ser mantida, tá? Nós estamos nessa semana no atendimento. Aqui a gente nós respondemos algumas dúvidas já por e-mail, alguns que mandaram, e agora a gente está fazendo um evento oficial. Encerrada aqui as inscrições, ó, no dia 29/1, aí a gente vai ter uns 2 dias, né, que termina aqui dia 31 de janeiro, para fazer o que a gente chama de homologação das inscrições. O que é a homologação das inscrições? A gente vai receber pelo sistema, né, aquela ficha, então isso vai para o nosso banco de dados, e aí eu faço uma análise, a coordenação, eu, professor Arço, fazemos uma análise se tem a documentação está completa, tá? Então, assim, se a documentação estiver completa, né, a gente dá ok na homologação, tá? Depois a gente publica um edital especial, então a gente vai apresentar aqui um edital, essa homologação ela sai na forma de um edital, e aí, porventura, alguém, digamos assim, não colocou o diploma de graduação, né? E aí a gente vai negar a inscrição. Aí, quem tiver inscrição negada tem um período para recurso, tá? Para apresentar uma justificativa e tal. E a gente ainda vai analisar se a justificativa é plausível ou não. Pelo edital nosso, se faltar um documento, a gente vai negar a inscrição, tá? Então, presta atenção nisso. Pode ser que na hora que a gente abra lá, tem um documento que abriu parcial ou tem algum problema. Aí a gente pode até aceitar a pessoa enviar um documento desse ou não, tá? Então, vai ser critério depois da coordenação, né? A gente divulga o edital com o resultado da homologação. Vocês vão depois eu mando e-mail, né, para vocês, ó, atualizamos o site, tem o resultado já das inscrições. Aí a gente divulga recursos, caso ocorram, né? Aí nós vamos ter a defesa da proposta. Então, a defesa da proposta vai ser em fevereiro, né? Naquela semana do dia 6 ao dia 8. A gente deve fazer aqui, né, em 3 dias, tá? E a gente divulga também um cronograma mais detalhado, dizendo o horário, né? O dia certinho, o horário, o local que vocês devem fazer essa defesa. A gente talvez organize alguma coisa. O ano passado, pela pandemia, fizemos de forma remota, né? Aí eu vejo com o pessoal aqui, depois eu vou informar, claro, em edital, né? Se vão fazer remoto ou presencial. Pode ser que alguma banca a gente faça virtual, outras de forma presencial, tá? Então, isso vai sair claramente depois no edital. Professor, Aí, resultados... Opa, alguém me chamou? eu, Ronaldo. Em relação a essa defesa, já tem uma média de tempo da apresentação e forma com slide, ou como que Tem, se espera? Ronaldo. Isso está aqui, ó, tá aqui no edital. No corpo principal, no edital, tá? Então, é a fase 1, ó, vocês vão ter 7 minutos para defesa, tá? Então, cada candidato tem 7 minutos para defesa e a banca avaliadora depois vai ter também, ó, né, ó, aqui nesse artigo 12, tá vendo? Ó, parágrafo 5º, ó, para apresentação da proposta de pesquisa, o candidato terá 7 minutos e a comissão de seleção terá 7 minutos para a arguição. A ideia é fazer uma defesa da proposta, assim, bem rápida, né? E o objetivo aqui, depois a gente vai chegar lá no anexo 6, aí eu comento um pouco com vocês os critérios aí dessa avaliação, tá? Perfeito, Legal, obrigado. então, o tempo é um tempo mais curto mesmo, não é coisa longa, né? Para também não. Às vezes tem um núcleo que vai ter mais gente, aí para não se arrastar muito nessa defesa. Respondido? Respondido, obrigado. Legal. Fique à vontade para chamar o que precisar. Então, gente, ó, esse anexo
2 do nosso cronograma. Então, aqui vocês vão ver que vai ter as datas, sempre a data que a gente prevista para divulgar os editais, né, com os resultados, e também recurso. Então, se alguém, né, não concordar com o resultado, pode apresentar recurso, a gente analisa, e isso é um direito de cada um, tá? Sem problema nenhum. Aí, a previsão nossa, então, é de divulgar os resultados. Então, nós vamos ter 23 de fevereiro, né? Então, aqui vai ter uma semana um pouquinho antes, que é o Carnaval. Então, 23 de fevereiro, vamos contar aqui, né, por volta aí de 26, 27, por aí, tá? A gente deve divulgar. Se não tiver recurso, a gente já divulga rápido, né? Aqui nessa fase. Então, é a data que vocês vão ter como referência, onde a gente tem o resultado final, tá? Aí a gente deve ter uma reunião para matrículas. Essa reunião para matrículas é 28/2/2023, vai ser presencial, tá? Então vocês já podem registrar isso aí, que vai ser uma reunião presencial, até para a gente conhecer mesmo, né? Todos aí, cumprimentar aí. E o início do trimestre letivo, lembrando, né? O programa ele tem 3 trimestres, então o primeiro trimestre está agendado para o dia 13 de março, tá? Início das aulas. Tá? Nessa data aqui, que é a reunião das matrículas, aí vocês já são, né, alunos, aí a gente já vai dar detalhes do programa, né, como que o programa é organizado, então a gente faz a reunião para tirar dúvidas também da organização mais detalhada do programa, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Legal? Então é o nosso cronograma. Aí, Oi? Primeiramente, boa noite a todos. Ali surgiu uma dúvida referente à avaliação dos currículos, sabe? Estado ali em toda a documentação, e eu vi ali que tem um artigo que diz ali que a avaliação dos currículos, itens listados só serão válidos, né, com a presença de um comprovante, utilizando o currículo padrão. Esse currículo padrão, ele seria aquele currículo detalhado do Lattes mesmo? Ô, Tiago, me aguarda um pouquinho que eu vou chegar lá no anexo lá. Opa. Pode ser? Daqui a pouco eu chego lá. Beleza. Legal? Tá, vamos aí. Eu já respondo, pode ficar sossegado, tá? Fechou, pode obrigado. me cobrar se eu esquecer, mas não vou passar nessa parte aí. Tá bom? Sim. Tá, vamos lá nele. Bom, porque nós estamos indo por ordem aqui nos anexos, né, gente? Ó, o anexo 3, vocês estão vendo que não tem link para ele. O que é esse anexo 3? Esse anexo 3 é uma guia de recolhimento, tá? Aquela guia, a famosa GRU aí, né? E aí ela será divulgada a partir dessa data aqui, ó. Então, depois que a gente publicar a homologação das inscrições, né, fechamos aqui e tal, aí que a gente vai divulgar esse anexo 3. Então, vocês estão vendo que ele não tem link para ele. Aí tem as instruções de como preencher a guia, né, os detalhes que você tem que colocar, tem uns números, uns campos que tem que ser preenchidos. Aí a gente divulga aqui, né, umas orientações e você vai no banco e recolhe, paga, né, faz um boleto. Aí vocês mandam o comprovante, vocês têm que mandar o boleto. Então, por que a gente não divulgou isso agora? Porque, porventura, se algum candidato não tiver a inscrição homologada, né, às vezes ele preencheu ali, faltou um documento, ou a gente não aceitou a inscrição, aí a pessoa tem porque ele pagar um negócio que ele não vai participar. Então, o processo seletivo, de fato, ele começa aqui, né, na defesa da proposta, tá? Antes é envio de documentação. Então, por isso que a gente faz essa fase de homologação. Se, porventura, faltar um documento, a gente não vai aceitar a inscrição. Aí, sim, não precisa pagar essa taxa. Só quem vai mesmo para o processo seletivo é que vai recolher, então, essa guia. Tá? Então, a guia de recolhimento único. Né? A gente passa depois os dados aqui, vocês podem ficar sossegados. Bom, aí vamos para o anexo 4. O anexo 4, alguém tinha perguntado, são as cartas, né? Então, agora eu vou passar aqui para as cartas, tá? Então, nesse anexo 4, pessoal, nós temos 2 modelos. A gente tem um modelo que é aquele modelo que a empresa vai assinar, tá? Que é esse modelo A. E nesse modelo B, é a declaração fornecida pelo candidato. Então, vamos entender a diferença aqui. Nesse aqui, é o candidato que está trazendo um projeto que a empresa tem interesse, é uma coisa que, né, que vai retornar para a empresa. Então, a empresa é parceira do projeto.
Aí você vai preencher esses campos, CNPJ, empresa, tal, o responsável legal, tá vendo, coloca o nome, o CPF dele, e aí ele declara para os devidos fins que vai garantir os recursos. Os recursos estão indicados nesse asterisco aqui, né? O tipo de recurso a ser garantido, financeiro, materiais, consumo, máquinas. Então, a empresa escreve o que ela vai garantir. Tá? Então, por exemplo, eu vou garantir, né, recursos, material de consumo, máquinas, ou tudo isso, financeiro também. E aí você escreve essa carta, essa declaração, depois vocês vão ver lá aqui na avaliação da proposta, que está no anexo 6, né? Ela entra, tá? Então, ela conta ponto, ela tem um peso razoável. Então, faça com cuidado, né? E aí, preenchido, assinado, então, você vai pedir para a empresa assinar isso, e aí você manda o PDF só desse, né? Só do modelo A, quem tiver o apoio da empresa. Se porventura a gente tiver um candidato, isso pode ocorrer, já ocorreu, não tem problema nenhum, pode continuar participando do processo seletivo, mas só que aqui, ó, você dá uma declaração de próprio punho, tá vendo? Então, eu, fulano de tal, né, dá seus dados e candidato à vaga do programa, você declara para os devidos fins que durante os anos 23, 24, que são os 2 anos que você ficar como aluno, né, você pode se dedicar ao programa, tal, e que você vai garantir recursos para a execução do projeto intitulado. Tá? Então, assim, e aqui é muito importante, porque isso está relacionado com o tipo do projeto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que alguém vai trabalhar com o desenvolvimento de um aplicativo, né? Eu vou falar, eu quero desenvolver um aplicativo aqui para, né, fazer uma avaliação lá do processo tal, acompanhamento da manufatura. Então, muitas vezes o desenvolvimento de um software, ele demanda, às vezes, só investimento pessoal mesmo, né? Às vezes é um computador e a pessoa aqui aprendendo e desenvolvendo um programa. Então, você vai e declara aqui, né, os recursos, o que você precisa, depois na sua proposta também, isso vai ficar vinculado, tá? Então, aqui é perfeitamente válido. Mas espera aí, não é o meu caso. O meu caso é que eu tenho um projeto, eu tenho interesse, penso em desenvolver um produto, uma patente para melhorar um processo que seja, mas eu quero conversar com os professores do grupo e ver se um laboratório também não pode apoiar isso aí. A gente até chegou a ter um modelo num edital, que eu acho que foi de 2020, que a gente até deixou aqui a palavra startup, né? Então, aqueles que pretendem, por exemplo, se envolver, né? Fazer uma startup. E aí conversa com o professor aqui do grupo, e o professor também, né, aí pode até colocar que já tem o apoio do laboratório X, estão vendo? Então, aqui pode ser mencionado isso, né? Então, só recursos mesmo do candidato, só ele vai desenvolver, ou ele também tem apoio de laboratório. Então, isso aqui também depois vai ser validado lá naquela avaliação da proposta. Legal, gente? Então, só não misturem aqui as coisas, né? Façam com cuidado isso. Então, nós temos 2 modelos, modelo A, modelo B. Então, modelo B é para, né, o candidato que não tem um apoio formal, não vai estar vinculado direto a uma empresa, né, um CNPJ. E este aqui é aquele que tem um CNPJ, tem uma empresa interessada, que vai ser empresa parceira. Professor, Sim. no meu caso, a empresa acaba sendo a minha mesmo. Eu posso colocar, tem algum impeditivo? Ou... Perfeito, perfeito, não tem problema, você assina. Eu vou disponibilizar lá, eu não sei qual que é o seu projeto, né, Ronaldo, mas eu vou disponibilizar máquina, um instrumento, alguma coisa aqui para desenvolver o projeto, você assina isso, tá? Perfeito. Você pode assinar, você tem o CNPJ, isso é bem-vindo, tá? A gente não tem nenhuma limitação quanto ao tipo de empresa, o porte da empresa, né? Isso não existe, tá? Perfeito. Então, ó, vencemos aí o anexo 4, que são os modelos, né, das cartas. Agora vamos ao anexo 5. Alguém também tinha me mandado um e-mail me perguntando alguma coisa, e eu respondi por e-mail, e vou reforçar agora. Aqui, gente, esse anexo 5, ele é uma entendo como sendo uma sugestão, né? A gente coloca o modelo, mas uma sugestão. Esse template aqui, ele foi feito no Excel, até pelo professor Pablo, já há alguns anos, e que é uma sugestão, porque lembra que a defesa da proposta é 7 minutos, né? Então, assim, se você fizer muitos slides, pode ser que você se perca depois na defesa. Aí a banca vai dizer, olha, já deu seus 7 minutos, e você está lá no slides, né, 3 lá de 15 slides, aí você está enrolado, estão vendo? Então, assim, uma forma de você não ficar muito amarrado com o tempo é você colocar num único, né? Depois vocês podem fazer até um PowerPoint disso, ou pode ter um PDF mesmo, não tem problema, porque nós vamos ter o PDF também, né? Então, eu falar, qual que é a minha proposta?
Lembra bem, não é o projeto, é a proposta. O projeto você vai ter depois de um ano de curso, só que você refinar isso. Então, qual que é a minha proposta de pesquisa? A proposta é essa. O que é importante? Depois eu vou chegar no anexo 6, aí eu vou colocar os critérios que a gente aplica para avaliação da proposta. Aí vocês vão entender melhor. Então, leiam depois o anexo 6 antes de vocês finalizarem isso. Aí você vai ver, poxa, aquela proposta que eu estou entregando, ela está bem aderente àquilo que eles estão querendo. Então, eu vou, né, vou ser avaliado naqueles quesitos. Ah, poxa, mas eu não quero fazer esse modelo. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Ninguém vai te dar 0 nisso se você mudar a forma. A forma não importa para a gente. O que importa para a gente? São aqueles 7 minutos que você vai ter, aquilo a gente não vai negociar muito, né? Então, se a pessoa mandar aqui um calhamaço de negócio e começar lá a falar, e daí a banca vai te cortar nos 7 minutos, pode ter certeza. Então, assim, é uma sugestão, estão vendo? Uma sugestão que a gente acha que a gente tinha, uma época nós fazíamos aqui alguns eventos, que são os eventos de iniciação científica, que os alunos fazem uns painéis, né? E congresso, alguns congressos também são assim, você faz um painel, você faz um pôster, então você coloca aquele pôster, o pôster, no caso do pôster lá, você podia fazer de 1 metro por 1 metro, né? 1 metro quadrado. Aí você faz um pôster, põe no cavalete e ficava lá, a banca passa, te pergunta, né? Qual que é o seu projeto? Aí você mostra ali. Então, procura, né, descrever bem o escopo, né, do projeto, onde que ele está, qual que é o problema, isso é muito importante, né, qual que é o problema que você vai resolver, qual que é o objetivo, o que que você quer alcançar com isso, um cronograma de execução, né, então mostrando aqui a factibilidade disso ao longo dos 24 meses, né, e lembrando que você tem 24 meses para executar, esse número é oficial, 24 meses. A empresa associada, quem tiver empresa, quem não tiver, depois pode preencher aqui com os dados próprios, né, informando o que vai investir no projeto também. O que é importante depois a gente vê isso, se o projeto proposto cabe nesse cronograma, né, e se a gente tem o suporte. Aqui nos resultados, gente, não são resultados alcançados, são resultados esperados. O que você espera com isso, né? O que você espera alcançar com esse projeto, tá? Depois a gente vai chegar ali no anexo 6 e aí fica um pouco mais claro. E, então, lembrando, isso aqui é uma sugestão, né, de entrega, de apresentação da proposta. Pode ser mudado? Eu quero fazer 5 slides. Então, eu vou fazer um slide mostrando o escopo, o problema, o objetivo, quero fazer um do cronograma, quero fazer um mostrando os dados da empresa, e outro com resultados, outro com conclusão, por exemplo. Sei lá. Quero apresentar 5, em 5 slides. Posso? Você vai mandar em PDF depois, manda 5, vai ter 5 páginas. Na hora que você for apresentar, só fica atento que você vai ter 7 minutos para isso, tá vendo? Então, você vai treinar lá, apresentar em 7 minutos. Essa é a sua restrição, né? Se você quiser fazer isso na forma de um texto, e depois você lê esse texto, não tem problema nenhum, né? Só que você tem que tomar cuidado para você não se enrolar, não cansar a banca, né? Acaba não perder um ponto por causa disso. Então, a gente pensou nesse modelo, que era o modelo do pôster que a gente usava em congresso, né? Então, ele fica mais fácil, você bater o olho, você já tem quase todas as informações numa única lauda, né? Como a gente está vendo aqui agora na nossa tela. Legal? Então, eu não tenho template. Se alguém tinha me pedido mandar e-mail, eu até tenho esse template, mas a gente não passa, até que isso seja uma coisa, né, aí um ato criativo aí de cada candidato. Alguém me chamou? Opa, fui eu. Mais uma dúvida. Referente à apresentação, no dia ali de mostrar para a banca, tal, o pré-projeto, ele vai ser impresso ou vai ser apresentado por meio de projeção mesmo? Como que geralmente é feito? Eu só fiquei com essa dúvida mesmo. Sim, são slides. Então, por São exemplo, slides. no modo presencial, Thiago, aí, digamos, né, a banca vai estar sentada aqui nas cadeiras e você vai ter um projetor, um computador, pode trazer seu próprio computador. A gente geralmente tem computadores aqui com projetor, tá? Então, nós temos salas com projetores. Aí você pode vir com PDF ou com um PowerPoint, né? Você pode fazer, tá? Beleza. E E se quanto ao horário? se for virtual, se a banca marcar virtual, aí você vai fazer como eu estou fazendo agora pelo Teams, você compartilha o seu PowerPoint, aí você mostra, tá? Entendi. Ou E PDF, né? geralmente qual horário que acontece, professor? É de noite? Nós tivemos assim, da última rodada, último edital, boa parte das bancas nós fizemos nesse horário que nós estamos fazendo agora, das 19, 18, 19 horas. Mas acho que teve uma banca, acho que teve do professor Arson, que está aqui, que eles fizeram à tarde. Então, assim, varia um pouco com o tamanho, né,
o número de candidatos por núcleo, né? Porque as bancas são organizadas pelas linhas e os núcleos, sabe? E a gente procura deixar uma data próxima ali para quem está concorrendo no mesmo núcleo, na mesma linha. E então os professores, às vezes, eles organizam em função muito desse número. Às vezes você tem, né, às vezes poucos candidatos, então teve uma banca que o pessoal fez na parte da tarde. Mas as demais a gente fez à noite mesmo, à noite nesse horário, das 18h30 às 19h, tá? Entendi. No edital ali, ele consta que o envio da proposta, ele tem que ser conforme o padrão. Então, não tem nenhum impacto mesmo eu salvar ali os meus 5 slides no PDF e postar lá mesmo na inscrição ali, né? Não, não tem problema. Assim, ali tem, a gente sugere isso daí, né? Com a ideia era fazer assim, mas assim, isso não vai ser eliminatório, tá? Isso aí não é eliminatório, né? O que é legal você pensar é assim, se você fizer, vou dar nome, vou dar um exemplo, teve um dos editais que o candidato mandou, acho que 30 páginas. Aí, assim, isso fica muito ruim, porque para a gente, né, quando às vezes a gente está numa banca que tem muitos candidatos, então como é que você vai ler, né, ou estudar isso antes? Isso não é o papel tanto da banca. Então, é importante, assim, é que você pode, né, vocês podem pensar assim, olha, eu vou fazer, né, me comparar aqui ao cara de marketing, tá vendo? Eu sou anunciante, eu estou no horário nobre, eu tenho 30 segundos, no caso aqui estendido, tem 7 minutos, né? Mas eu tenho 7 minutos para convencer esses caras que vão estar lá atrás, seja do computador ou na sala, né, que a minha proposta é boa, tá vendo? Então, se você falar, não, eu vou mandar um negócio aí com 30 páginas, e a banca vai dormir, vai te cortar nos 7 minutos, né? Então, assim, essa sugestão que a gente faz desse modelo tipo pôster, a gente acredita que ela seja mais adequada a esse processo seletivo, onde você tem pouco tempo, sabe? Mas se você quiser mandar aí, né, 3, 4 slides, também é possível, né? A gente não vai eliminar ninguém porque ele entregou em 2 slides, deveria ser esse padrão aqui. Isso aí a gente não faz, tá? Beleza, obrigado, professor. Legal. Então, gente, ó, passamos aí nessa sugestão, né, nesse modelo. Aí o anexo 6, ele vai vir justamente os critérios que a gente aplica para avaliar. Agora fica um pouco mais fácil vocês enxergarem os graus de liberdade que tem, né, na preparação desse anexo 5, tá? Então vamos a ele. Esse quadro aqui vai mostrar para vocês quais são os critérios que a banca vai adotar para fazer a avaliação. Então vejam bem, a parte é eliminatória e depois classificatório, tá? O que é eliminatório? Coerência com a linha e o grupo de pesquisa. Aqui, grupo, desculpe, aqui ficou, mas é o núcleo, tá? Entendam ler um núcleo aqui, perdão por isso, mas é o núcleo, tá? Então, o grupo, às vezes pode surgir essa dúvida, é o núcleo de pesquisa, é aquele mesmo que está na ficha de inscrição e está no anexo 1. Tá? Então, assim, isso pode ocorrer, né? Digamos que você pensou o seu projeto lá para, né, fazer alguma coisa, até a Axia tinha me perguntado, né, do 4.0, né? Então você quer trabalhar com o Lima no Factor 4.0 e aí você, né, desenhou tudo aquilo, fez a tua proposta e na hora de marcar lá você colocou a linha de materiais avançados, tá vendo? Aí, na hora que a gente dividir aqui as bancas e tal, e dividir as propostas, a gente vai te encaminhar lá para materiais avançados. Aí você vai chegar lá com um projeto, uma proposta bem distante do que é o escopo daquela linha, onde o núcleo lá, que se você marcar errado. Então, provavelmente, vai ocorrer eliminação, tá? Então, assim, coerência com a linha, o grupo de pesquisa, sim, vai para baixo, tá vendo? Não é eliminado do processo. Então, tomem bastante cuidado com isso, por isso que, na dúvida, a gente está aqui para ajudar, pessoal, nessa semana, procura dar um toque no professor, que você acha que pode, né, te dar uma luz aí, e marque com bastante certeza, né, sempre olhando lá o anexo 1, linha, e seus respectivos núcleos, né? Aí a gente vai ter, depois que fez essa parte, essa peneira aqui, né? Então ele está de acordo, está no escopo da linha do grupo, a gente faz um classificatório. Lembrando que a nota de corte aqui é 6, tá? Então vocês têm que alcançar 6. Então, cada um desses quesitos, requisitos, eles têm seus respectivos pesos, né? Então vamos falar aqui, ó, relevância do problema a ser resolvido para o escopo do mestrado profissional em engenharia de manufatura. Vamos dar um exemplo, né, para separar isso. Meu projeto, minha proposta de pesquisa, né, sei lá, trabalhar com
né, com educação de pessoas, vamos dizer assim, a área de educação, por exemplo, e aí está bem distante aqui do que é um mestrado profissional em engenharia de manufatura, estão vendo? Mesmo que às vezes passou aqui e tal, alguma coisa, você pode ter uma nota ruim aqui, né? Então a gente dá uma nota de 0 a 10, depois você multiplica por peso, tá? Então a gente vai ver se tem uma relevância, né, do problema a ser resolvido para o escopo do mestrado. Eu dei um exemplo assim bem distante, né? Mas assim, às vezes tem algumas propostas, né? Que a gente vê, poxa, não é tanto importante. Deixa eu dar outro exemplo que talvez fique mais próximo. É que isso gera realmente uma certa confusão. Às vezes você está numa empresa e a empresa vai adquirir um equipamento. Vai adquirir um equipamento novo, né? Uma máquina X aí poderosa, vai fazer um investimento grande e tal. Aí você pode pensar assim, meu mestrado vai ser botar essa máquina para funcionar e esse processo rodando. Tome cuidado, isso aí não dá um mestrado, tá? Mesmo o projeto sendo milionário lá na empresa, tem que tomar cuidado com isso, porque isso é uma adoção de tecnologia, né? E é um problema lá da engenharia, mas às vezes você não consegue transformar isso no mestrado, né? Então, a hora que escrever a proposta, a gente vai deixar isso bem claro, né? Que o problema que você tem que resolver não é instalar uma máquina, tá vendo? É um problema maior, você vai melhorar alguma coisa, você vai trazer o conhecimento científico e vai transferir esse conhecimento científico para resolver um determinado problema. Então, isso vai ficando claro, aí você tem uma boa nota aqui, tá? Então, às vezes ocorre isso, a pessoa traz um projeto que a empresa está desenvolvendo, é um investimento às vezes milionário, grande, mas ele per si não é um problema, né, do mestrado. Então, clareza e viabilidade do objetivo proposto. Então, se a gente voltar nesse anexo aqui, né? Então você pode pensar, vou fazer 1 ou 2 slides, ou 3, então deixa isso claro, né? Porque a banca, antes da arguição, antes da defesa, a gente dá uma olhada nesse material também, né? A gente não vai chegar lá sem dar uma lida. Então, poxa, isso aqui está muito claro, eu bato o olho aqui, sei que a pessoa está querendo fazer, né? Ele deixou bem claro aqui, o objetivo está bem descrito, né? Então você dá uma nota boa, o peso não é tão alto, mas pode ter uma nota boa aqui. Aí a gente vai ter um peso 15, né, para que a gente chama de execuibilidade da metodologia e do cronograma propostos. Então, assim, lembrando, o cronograma aqui ficou até meio cortado, mas você pode pensar ele em 24 meses, tá? Depois, quando vocês estiverem em curso, a gente vai falar que pode até prorrogar, mas agora não, agora você tem que pensar ele em 24. 24 meses é o prazo que a gente tem regimental. E lembrando que você tem que cursar disciplinas do curso. Então, eu vou, às vezes, né, vou levar o primeiro ano fazendo aula, né, você é aluno, vou sentar aqui na sala de aula. E depois eu tenho, né, eu posso até começar antes, não tem problema, mas eu vou ter talvez mais um ano para fazer full time e dedicar inteiro para o projeto. Então, se você colocar, por exemplo, alguma coisa muito ampla, né? Então, o meu projeto é construir um submarino e testar ele em condições, né, no oceano e tal. Isso não vai dar, né? Eu só estou dando exemplo assim absurdo, né? Você vê, não vai dar tempo, tá vendo? Então, a banca, pela experiência que o pessoal tem já nos projetos, eles vão dizer aqui que, né, a metodologia que você está propondo, ela não é execuível, tá vendo? O cronograma não suporta aquilo. Então, procura detalhar bem esse cronograma, mostrando que, né, a gente consegue executar esse projeto no prazo. Tangibilidade dos resultados esperados. O que é isso? É que se a gente consegue quantificar, né, a gente consegue enxergar esses resultados esperados. Tá? Então, vamos dar exemplo de resultados, né? Reduzir o custo lá do processo da empresa, né? Ele é um resultado esperado, melhorar os tempos, melhorar a segurança de um processo, melhorar um produto, que seja, isso está dentro do nosso escopo. Aqui eu vou também dar passar para vocês uma outra coisa, assim, hoje os programas de pós-graduação, eles são avaliados, a gente é avaliado pela CAPES, tá, pessoal? Então, o que nós somos cobrados, né? Nós também somos cobrados enquanto curso, enquanto programa, dos nossos resultados. O que são os resultados que nós temos que alcançar, que a CAPES, né, nos avalia? Aparece na forma de produção, tá vendo? Então, por exemplo, se você diz assim, eu projeto aqui, a proposta dessa pesquisa é para reduzir o custo do processo X lá da fábrica.
né? Ou melhorar a segurança daquele processo, ou melhorar o desempenho daquele produto. Legal, você pode colocar aqui, é um resultado esperado, é ótimo que tenha esse resultado. Mas a gente também tem que pensar que o programa, e vocês vão estar juntos depois do programa, que nós temos que ter outros resultados. Então, um exemplo de outros resultados é a publicação, por exemplo, de artigos, o registro de uma patente, o registro de software, estão vendo? Então, tentem colocar isso aqui. Então, na hora que você apresenta a sua proposta, a sua metodologia, a banca tem que enxergar, opa, existe uma oportunidade, isso aqui você pode publicar um artigo numa revista, porque a publicação, ela às vezes não é tão fácil. Ah, isso aqui pode ser publicado num periódico científico. Opa, isso aqui tem grande chance de chegar num depósito de patente, ou um registro de software, no caso, no aplicativo. Então, mostra também isso, que esses resultados, eles não são só resultados lá, às vezes, pontuais ali da empresa, eles também devem ser resultados para o programa, né? Porque a gente está aí no mesmo barco, tá? Então, essa tangibilidade é avaliar, né, se o projeto, se esses resultados a gente pode enxergá-los, a gente pode botar a mão neles, né, se eles são tangíveis, tá? Aí o potencial do projeto para gerar artigos, para publicação em revistas científicas ou pedidos de patentes, estão vendo? É um outro critério, né, que a gente coloca meio que para complementar a esse, né, o 4 aqui, e aí a banca vai dar a nota para vocês em função do que vocês apresentarem, né, como resultado esperado lá, do projeto como um todo. Agora, esse critério número 6, ele tem um peso muito alto, então o maior peso está naquela carta, estão vendo, gente, que é um anexo 4, ó. E aí, o que acontece? Se você não entregar, não colocar nada, você vai levar a zero aqui e isso, né, tem um peso de 30% da nota, né, na parte classificatória. Então, toma bastante cuidado. Na hora que submeter, né, a documentação, fechar a inscrição, coloca a carta. Se você não tiver a carta da empresa, aqueles que não têm, né, tem um vínculo com a empresa parceira, coloca uma carta de próprio punho, que é o modelo B lá do anexo 4. Tá? Então, não esqueçam disso aqui, porque teve caso já no passado de candidato que não colocou nada lá, né? Então, aí, assim, isso aqui não tem jeito, aí a gente vai dar zero depois, tá? Então, isso aqui é muito importante, né? A gente comprovar que o projeto, né? Que, assim, isso aqui até complementa a questão da execuibilidade da metodologia proposta, estão vendo? Porque, assim, se você olha, às vezes tem uma metodologia, tem um cronograma, mas, poxa, isso aqui vai demandar um investimento muito alto. Quem está por trás disso? Quem vai ajudar a bancar isso? Não tem nada aqui, não entregou nada. Então, tomar zero aqui é bem provável, né, que vai ficar uma nota muito baixa no final. Tá? Então, procurem aí vocês, né, negociar lá nas empresas ou aqueles que vão desenvolver um projeto próprio, né, garantir esses recursos. Por fim, Professor, pessoal, oi? Alguém então quer perguntar? só tendo a carta ali já é suficiente para comprovar, que eu estava com esse receio, assim, de não, na escrita ali da proposta não tá sendo suficiente para comprovar. Então a carta é... Sim, a carta ali, a carta ela é avaliada separado, né? Você pode até mencionar a empresa lá na proposta, né? Você pode deixar claro de onde a empresa está te apoiando, você vê que tem espaço ali na proposta, mas a carta assinada ela é fundamental, tá vendo? Então, a carta assinada, né? Porque isso para a gente é digamos, a segurança, né? Que vai ter recursos, né? Para executar o projeto, tá? Tranquilo. Então, legal. Então, vamos ao anexo último aqui, né, anexo 7. E agora deixa eu passar para vocês uma visão disso daqui, até respondendo algumas perguntas que alguns já me fizeram por e-mail, né? É assim, ó, gente, aqui nós temos o critério para avaliação do currículo. O que é o currículo? O currículo entra na fase 2, tá? Então, o vencido aqui, se você tiver a nota 6, né, você vai para a fase 2. Chegando na fase 2, ela é classificatória. Tá? Então, dentro daquele núcleo, né, nós vamos ter lá, por exemplo, tem 10 candidatos lá no núcleo aí do professor Arson. Aí, como a banca do professor Arson, né, que vai estar na banca, a banca dele vai fazer, eles vão classificar, né, se os 10 forem para a segunda fase, vão classificar de acordo com esse currículo. Então, nós temos o currículo, ele está organizado aqui
em 4 grupos. Estão vendo? A gente tem o grupo 1, que são os títulos, né, são os diplomas, então entra aqui o diploma de graduação, né, os bacharelados, tal, certificados de especialização, certificados de aperfeiçoamento na área de manufatura, estão vendo? Então, na área de manufatura. Então, tomem cuidado, que às vezes a pessoa tem uma especialização numa área, né, diferente lá, né, em qualquer outra área que às vezes ele percorreu, e a gente não vai, então tem que ser na área aqui, tá? E a distinção, né, que aqui você tem a certificação, você concluiu o curso, você defendeu o TCC, a monografia, né, então você tem um diploma disso. E às vezes você só fez um aperfeiçoamento, né, numa determinada área, com mínimo de 30 horas, então você tem uma pontuação um pouco menor. As disciplinas cursadas, alguém tinha me perguntado sobre isso também por e-mail. As disciplinas cursadas, quem cursou no PPGEM, na condição de aluno externo, tem que entrar pelo sistema, pelo SIGA, e você consegue baixar a declaração. Se não conseguir, ainda tem prazo, né? Pode me mandar um e-mail, no e-mail da coordenação, que eu consigo passar as declarações, sem problema nenhum, mas tem que ser até a data factível. Não vai me mandar lá no domingão, né? Aí não vai ter jeito, né? Me pedir um negócio desse, tá? Então, se alguém tiver algum problema para imprimir, me fala, eu mando o PDF. Então, isso aqui é importante, né? Vocês, nesse grupo 1 aqui, então, dar uma lida e fazer o upload certinho daquela documentação para a gente poder depois tirar isso. Vocês vão ver né, que, por exemplo, não tem um campo lá naquela ficha de inscrição, gente, para colocar, tem um campo para mandar o certificado, tem um campo para fazer o upload das disciplinas de declaração. Não, depois você vai mandar justamente no documento do currículo, tá? Então você coloca. Aí eu vou dar uma dica de como organizar isso. Bom, o grupo 2, experiência profissional na área de manufatura, últimos 3 anos, tá? Então a gente vai considerar apenas os 3 últimos anos, né? Então, 10 pontos por ano no cargo, né? Se alguém teve direção ou gerência, tá? Então, aqui tá bem fácil aí de ligar, né? Acho que isso aqui não tem dúvida. Eu só depois vou falar um pouquinho de todos os comprovantes, então me aguardem aqui. Aí, aqui no grupo 3, é participação em projetos de pesquisa nos últimos 3 anos. Então, quem, porventura, coordenou um projeto de pesquisa, né? Ou foi integrante, foi um participante do projeto, ou participou, por exemplo, quem cursou a graduação e fez iniciação científica também tem ponto por participação no IC. Por último, o grupo 4 é a produção científica, né? E alguém tenha, né, participado aí da elaboração de um artigo em periódico, então ele vai tendo, né, pontos diferentes, estão vendo? E artigo em periódico não indexado, trabalho em congresso, simpósio, tudo conta, né? Registro de patente, já tem uma pontuação bem alta, legal? Porque isso faz parte depois, né, digamos, do que vocês vão produzir ao final do curso, tá vendo? Que é, né, gerar artigos e tal. Então, se você já tiver uma experiência nisso, já conta muito, por isso que é valorizado aqui. O cálculo das notas, então, ó, como é que a gente faz? A gente vai fazer assim, a gente calcula a nota do candidato em função do número de concorrentes. Tá? Então, se tiver só ele ali, tudo bem, você soma, ele vai ter a nota máxima, né? Não tem o que fazer. Mas, assim, a gente vai sempre fazer uma relação, ó, o número máximo de pontos no grupo, né, que corresponde à quantidade de pontos do candidato melhor avaliado. Tá vendo? Então, esse MI aqui, você pega né, digamos, o candidato que está naquele núcleo, né, que atingiu mais pontos aqui, ele passa a ser o denominador, tá vendo? Aí você soma, né, de cada um, por cada grupo, né, e depois você divide pela nota dele aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, a gente faz por grupo, né? Então, pego na área de títulos. Então, a gente soma aqui os pontos e vê quem do núcleo, né, dos concorrentes daquele núcleo que teve maior pontuação. Aí ele passa a ser referência, tá vendo? Aí vai fazer o somatório do grupo 1, por exemplo, dividido pela nota daquele maior, dá 1. Então, sempre vai dar 1 aqui. Aí ele vai ter 1. Aí depois a gente vai pegar isso daqui e vai multiplicar pelos pesos. Aí a nota final, você aplica os pesos que estão aqui. Então, a gente vai ter peso 2,5 para os títulos, diplomas, né? Peso 3,5 para a experiência profissional, ela tem o maior peso, a experiência profissional, 2,5 para a produção técnico-científica e 1,5 para os grupos de participação em projeto, as atividades de participação em projeto. Então, no final, sai essa nota aqui. Tá? Então, lembrando, né, o núcleo que tiver mais candidatos, né, o melhor candidato em cada um dos grupos, né, é que define essa nota, né, que faz a normalização da nota que a gente chama. Tá?
Então, depois tem essa equaçãozinha, a gente tem uma planilha, a gente aplica, aí, em caso de dúvida também, a gente pode mostrar tudo isso aí como foi feito. Uma coisa importante agora que eu quero passar para vocês é a comprovação. Então, quando você faz o currículo, alguns me perguntaram do currículo Lattes. Se você faz hoje o currículo Lattes, você imprimiu o currículo Lattes, ele não tem comprovantes. E, além disso, ele não tem essa estrutura. Então, dá para nós um trabalho danado de tirar essa informação lá. Tá? Por exemplo, quando a pessoa tem trabalho publicado, é fácil da gente rastrear, né? Porque tem hoje um sistema de rastreio. Então, é bem mais fácil. Mas, por exemplo, né, ele coloca no currículo lá que ele foi diretor, diretora, né, gerente na empresa X, né, por tantos anos. Como é que a gente vai saber disso? Né? Então, uma forma da gente avaliar esse currículo é pelos comprovantes. Então, se eu tenho uma experiência profissional na área, direção, gerência, supervisão, que seja, coloco uma cópia da CTPS, tá? Vale. Ou uma declaração da empresa, do RH da empresa, também vale. Né? Você coloca uma declaração assinada, tá? Isso vale. A gente quer ter essa comprovação. A graduação na área X, cadê o diploma? É o diploma que vale. Né? Então, o diploma conta. Cadê o certificado de especialização? Está ali, está assinado por uma coordenação, uma universidade, ele vai contar aqui. As disciplinas cursadas, mesma coisa, tá vendo? Então, não adianta falar, eu cursei, né, em 2021 2 disciplinas do PPG. Mas, poxa, mas vocês não sabem que eu cursei? Não, na banca não temos obrigação de ir atrás disso. Porque é só a coordenação que resgata isso, e a coordenação não vai fazer esse trabalho. Tá? Então, você tem que colocar no anexo, depois do currículo, eu vou dar um exemplo para vocês, você coloca lá os comprovantes, tá, gente? Todas as atividades, elas têm que ser comprovadas. Mas eu escrevi lá que eu sou, né, engenheiro, tal, do processo, vocês não avaliaram isso? Não, você escreveu, mas você não comprovou. Tá? Então, deixa eu dar uma sugestão, né, vocês podem fazer diferente. Vocês estão vendo esse quadro aí que estou colocando, essa tabela do Word? Sim. Então, uma sugestão que eu vou dar é o seguinte: facilita tanto a nossa vida e vida da gente não avaliar nenhuma atividade de vocês, né? Então, vocês podem organizar na forma de uma tabela, ó. Então, coloca aqui o nome, né? Faz a identificação, tá? Nome, identifica direitinho, tá? Não esquece disso, se bem que a gente já tem lá separado, mas coloca aqui os dados, faça só isso, tá? Se quiser colocar mais coisas, tudo bem, mas coloca essa tabela aqui já na primeira página. Então, você vai ter grupo 1, 2, 3 e 4. Aí as atividades ou títulos que você tem. Então, por exemplo, graduação, no grupo, vou dar um exemplo, no grupo 1, depois vocês vão ver que se aplica aos outros. Graduação e especialização. Descrição. Só engenheiro mecânico. Tá, especialização, engenharia industrial para 4.0. E onde que está comprovante? Então, você coloca a página do comprovante. Está na página 2, está na página 3, está na página 8, na página 13, e assim vai. Estão vendo, então, o que você está fazendo? Você está pegando esse quadro aqui, ó, tá? E está transformando ele nesse outro aqui. E o que é importante a gente ver? Que você colocou comprovante e ela está lá na página 2. Então, lá na página 3, né? Não precisa nem colocar título, você já pode tascar lá o anexo, mesmo o diploma, né? Coloca, pode ser até imagem do diploma, o que seja, né? Pode ser uma imagem, não tem problema. Coloca lá, então vai ter página 1, esse é o primeiro quadro. Se precisar de estender, pode estender, mas na página 2 e 3 eu vou lá e acho o documento. Então, a pessoa do candidato disse que tem graduação na engenharia tal. Eu vou lá e diz que está na página 2 o diploma, né? Então, eu vou lá ver esse diploma na página 2, legal, então ok. A gente já marca aquela pontuação. Aí você vem para a banca, fica fácil. Aí você vem aqui e já atribui os pontos, tá vendo? Se vocês mandarem o Lattes, por exemplo, digamos que você faça o Lattes, né? Você fez o Lattes, mandou no formato Lattes. Não vamos recusar, mas corre o risco, pessoal. Eu coloquei o Lattes e os comprovantes, tá? E sim, coloquei Lattes e comprovante. Mas corre o risco da gente perder uma coisa aqui. Tá? Então, assim, fazer uma forma mais simples, essa forma de tabela, né, eu acho melhor. Então, não é pensar naquele currículo como a gente manda, né, para as propostas as vagas de emprego, né, que você faz um descritivo. Não, aqui para a gente é esse tabelão aí, ele é suficiente, desde que ele esteja bem amarradinho assim, tá vendo, com os comprovantes. Pessoal, eu acho que era isso que tinha que passar, né, para os anexos, aí agora eu fico à disposição também. Aí o Professor, fone aqui.
Oi, Axa. Eu tenho uma dúvida. Com Sim. relação, eu acho que era o grupo 1, se eu não me engano, que fala sobre aperfeiçoamento em, Uhum. em manufatura. Acho que era isso. Sim. Deixa eu Assim, compartilhar ele aqui. beleza. Mas pode ir falando. É que hoje eu tô fazendo dois cursos assim de aperfeiçoamento, só que Uhum. eu ainda não os finalizei. Tipo, eu já passei da metade, mas ainda não acabei. É, Se eu conseguir uma declaração da instituição de ensino que eu estou fazendo e tudo mais, consideraria essa pontuação ou eu realmente preciso ter o certificado de finalização? Você precisa ter o certificado. A não ser que o curso lá possa te emitir, por exemplo, um aperfeiçoamento por módulo, né? Isso aí pode variar de cada curso. Aí você entraria nessa atividade aqui, tá vendo? Mas Uhum, esse aqui da especialização, você precisa ter o certificado emitido. O que pode ser assim, né? Vou pegar pelos nossos exemplos aqui. A gente dá especialização, a gente emite um diploma. O FPR emite um diploma, né? Só que ele não é instantâneo. A pessoa concluiu o curso, por exemplo, o curso foi encerrado em 20 de dezembro de 2022. Então, ninguém nessa turma tem diploma ainda. Mas o coordenador pode dar uma declaração aqui dizendo que você concluiu o curso, se você, a AXA concluiu o curso de especialização na área tal, na data tal, e o diploma tá em vias de expedição, tá vendo? Aí a gente aceitaria aqui como substituição ao certificado. O mesmo vale para o diploma aqui de graduação. Mas assim, não, você está na metade do curso, aí a coordenação não vai dar para você esse certificado, Beleza, professora. Obrigada. tá? Legal. Roberto? Alguém tinha levantado? Me Ah, diz uma Roberto. coisa, por exemplo, eu terminei a minha pós, e só que não foi emitido. Ela contaria ou eu consigo pegar? Provavelmente eu vou conseguir com eles uma declaração. Isso Uhum. vai constar para vocês? Vai, se você tiver essa declaração do coordenador assim, ó, Roberto concluiu o curso, né, na área tal, e só está aguardando a expedição do diploma, tá vendo? Ah, perfeito. Isso Não, super serve, legal. né? Tem que ter uma declaração assinada pelo coordenador, com, né, o logo lá da instituição, tá? Isso tem que ser, isso tem que se valer, tá? Porque todo concurso, né, se baseia assim, você não precisa ter um momento, você só tem que comprovar depois, no caso, né, o diploma, na hora que você vai entrar, né, na hora que você vai ser admitido, né? Então, para a gente aqui, para fins de avaliação, uma declaração dessa vale, porque a gente sabe que os diplomas têm um trâmite, né? Tem um trâmite burocrático que independe da pessoa, né? Então, a gente aceita, tá? Ah, perfeito. Beleza, obrigado. Mais alguém, gente? Da minha parte, não. Professor, Opa, mas essa defesa de tese, é, a qual você falou, vai ser no dia 6 de fevereiro, isso? Se eu a não entendi defesa da errado, proposta, não, a defesa da da proposta. proposta, né? Isso, da É, proposta. a tese Ah, não, pô, aí você já não, está não, não, querendo desculpa. fazer já. Não, não. Eu Tô adiantei o brincando. processo. É, vai ser dia 6. Não, que eu estou tentando Vai ser é, naquela semana o do dia tempo, né? 6, 7 e 8, tá? A gente deve organizar por ali. Aí eu não tenho, nesse momento, eu não tenho como dizer para vocês horário, né, os dias certinho. Depois que nós homologarmos as inscrições, aí a gente sabe quantos candidatos tem e a gente já divide pelos núcleos. Aí eu passo para vocês depois um outro edital com essas datas corretas, tá? E as bancas e tudo certinho. Ah, perfeito, obrigado. Legal. Pessoal, mais alguém tem alguma questão?
Se vocês não tiverem, eu vou aqui encerrar, então, a gravação, né? Aí... Não, por mim tá tranquilo, professor. Agradeço.